E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo dessa semana e vamos dar sequência no vídeo da semana passada, falando mais um pouquinho sobre a glândula tireoide. Então no vídeo da semana anterior, se você ainda não assistiu, dá uma voltadinha aqui no canal para ver. Eu falei sobre hipotireoidismo, quer dizer o quê? A glândula tireoide que pifou, que não funciona mais. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hipertireoidismo, quer dizer o quê? A glândula tireoide que está funcionando mais do que normal, ela está funcionando em excesso. Eu vou explicar como que a gente faz diagnóstico, como é que trata e quais são os sintomas que você pode ter se tiver com essa doença. Vamos lembrar primeiro que, de modo geral, a glândula tireoide, quando ela para de funcionar, que foi o vídeo da semana passada, no hipotireoidismo, antes da gente diagnosticar e fazer tratamento, mais ou menos a pessoa fica com tudo mais lentificado. Então o raciocínio pode ficar lentificado, o batimento cardíaco pode ficar lentificado, a gente pode ter lentificação do hábito intestinal, então a pessoa reclama que o intestino fica muito preso, a pele fica muito seca, secreção de suor, das glândulas que também hidratam a pele ficam reduzida. Por outro lado, quando nós temos a glândula tireoide funcionando demais, tudo fica mais acelerado. Então a pessoa pode começar a ficar mais ansiosa, ela pode começar a ter tremor sem motivo nenhum, o coração começa a bater muito rápido, a pressão pode começar a subir, a pessoa começa a ter insônia, pode começar a ter também diarreia. Então, de modo geral, quando a glândula tireoide funciona muito rápido, tudo começa a acelerar, inclusive o emagrecimento. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar que tem uma história de uma tireoide que emagrece, a outra que engorda. Bom, o problema da tireoide que engorda, que não é verdade, a gente falou no vídeo da semana passada. A tireoide, o problema de tireoide que emagrece, existe sim. E é a doença que a gente está falando no vídeo de hoje. Então, quem tem um hipertireoidismo, a tireoide que funciona muito rápido, a pessoa pode perder muito peso. Mas antes que você fale, nossa, mas que beleza, quem tem essa doença aí, emagrece tranquilo, e pior, a pessoa come sem parar e emagrece mesmo comendo bastante, É um sonho? Não é, pessoal. O que acontece? O excesso de hormônio tiroidiano, a doença acaba emagrecendo a pessoa. E não é só a questão do peso, a pessoa passa muito mal, porque o coração bate ali super acelerado, a pessoa fica extremamente ansiosa, pode ter até crise de pânico, crise de ansiedade. Então acredito, não é uma coisa legal, os pacientes que têm falam que é algo extremamente incômodo, você não consegue fazer nenhum tipo de atividade, Qualquer andadinha que você dá, o coração já sai pela boca, fora a questão do intestino, que a pessoa pode ter muita diarreia, então é algo extremamente desagradável, além de perigoso, Seja para o coração, para a parte do fígado e outros problemas que podem acontecer. Então, a glândula tireoide funcionando muito rápido. Por que isso acontece? Lembra que a gente falou no vídeo da semana passada que tem uma doença autoimune, Então, o nosso sistema de defesa produz ali um anticorpo que ele vai lá e ele não gosta da tireoide. Então, ele vai batendo na tireoide até fazer ela pifar, que foi o vídeo da semana anterior. Por outro lado, existe também um anticorpo, então o sistema de defesa do nosso organismo, ele pode produzir um anticorpo que vai na tireoide e cutuca ela para ela funcionar mais rápido, como se ele pisasse, imaginando que a tireoide fosse um carro, como ele pisasse fundo no acelerador da glândula tireoide. Então ela começa a produzir muito hormônio, isso cai tudo no sangue e vai dar os sintomas que a gente comentou agora há pouco. Bom, Rodrigo, mas por que acontece esse tal de doença autoimune da tireoide, Tanto o hipo quanto o hiper, e ninguém sabe direito. O que nós sabemos é que é muito mais comum em mulheres jovens. Bom, então a gente está falando do hipertireoidismo. Como que uma paciente iria se apresentar para nós, para você saber se você pode estar com essas queixas ou não? Aquilo que eu falei em relação à perda de peso importante, não intencional, a pessoa não está fazendo dieta e não para de emagrecer. E a questão que é muito frequente é dos tremores e do coração acelerado, a pessoa fica realmente muito incomodada. No vídeo passado a gente falou que você repõe o hormônio da tireoide quando a tireoide para de produzir. E nesse caso aqui, onde a tireoide está fazendo muito hormônio, ela está pisando no acelerador com tudo lá, o anticorpo está com o pé fundo ali jogando um monte de hormônio no sangue. Nós temos um comprimidinho que
puxa o freio de mão do carro da tireoide. Então é como se ele ajudasse a desacelerar a glândula tireoide, que é um medicamento chamado de metimazol, o nome comercial único que tem chama Tapazol. Então, quando a gente faz o diagnóstico dessa condição, a pessoa ela começa a usar esse comprimidinho e ele vai desacelerando a produção de hormônios. E a gente às vezes tem que usar ele por vários meses até a tireoide estabilizar. Tem uns casos que a tireoide é meio complicada, ela não quer ceder para o comprimidinho. Então, nesses casos, a gente precisa lançar a mão de um outro tratamento, que é chamado de iodoterapia. Não tem nada a ver com quimioterapia. Na verdade, a glândula tireoide ela gosta do iodo para fazer o seu hormônio, então o pessoal inventou um jeito de dar o iodo esse mesmo aí que você consome quando come sal. Um iodo que tem uma radiação e que ele vai matando a tireoide devagar. Então a gente dá um copinho com essa água, com esse iodo, que ele cai no sangue, a tireoide pega ele e ele vai devagarzinho fazendo a tireoide pifar. Então, ué, Rodrigo, mas esse tal de iodo ele vai matar a glândula tireoide, né? Vai fazer eu virar o tal do hipo lá? Exatamente isso que acontece. Então, quando a tireoide está muito acelerada e não está respondendo ao tratamento com comprimidos para desacelerar, a gente parte para essa segunda opção que é chamado o iodo radioativo, iodoterapia. Mas por que então fazer a pessoa virar o hipotireoidismo? Na verdade, quando você dá o iodo, você não consegue, via de regra, dar uma quantidade que a tireoide volta para o normal. Ele acaba sendo um pouco a mais e a tireoide acaba pifando de vez também, por conta dessa opção do tratamento. Mas acompanhar um paciente em hipotireoidismo é muito fácil, pessoal. Pensem numa situação fácil de tratamento para o médico e para o paciente. É ter hipotireoidismo. É fazer exames de sangue a cada 6 meses, uma vez por ano e vida normal. O hipertireoidismo é mais chatinho, porque a pessoa pode ter uma arritmia, pode parar num pronto-socorro, né, pode ter uma crise de pânico, de ansiedade. Então, é melhor que a pessoa fique em hipotireoidismo do que em hiper. Então, quando a gente não está resolvendo com comprimido, a gente acaba optando pelo tal do iodo para tentar jogar a pessoa para o outro lado, né, para a tireoide que pifa. Mas, de modo geral, é uma doença que o tratamento é tranquilo, a resposta com comprimido ou com esse tal de iodo geralmente já é suficiente, um dos dois acaba resolvendo a situação e o paciente vai seguindo com o exame a cada 3, 6 meses. O que é importante dizer é que é uma doença que, se não tiver tratamento, a pessoa pode passar muito mal, ter complicações e até pôr em risco a vida, porque o hormônio da tireoide em excesso no sangue ele acaba fazendo muito mal, especialmente para o coração. Lembrando então, para a gente fechar, Rodrigo, existe aquela doença da tireoide que emagrece? A tal da tireoide que emagrece existe, é o hipertireoidismo que a gente falou no vídeo de hoje. E a tal da tireoide que engorda, que todo mundo fala que tem, essa sim ela não existe. Combinado, pessoal? Se ficou mais alguma dúvida sobre o hiper aí, escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Beleza? Um abraço aí para vocês, até a próxima!